Agora nós vamos dar continuidade à página 59, caravela ou nau. As naus eram embarcações maiores com velas retangulares. As caravelas eram mais ágeis e tinham velas triangulares. O poeta lusitano Fernando Pessoa escreveu sobre as naus no poema Noite. A nau deles tinha se perdido no mar indefinido. O segundo pediu licença ao rei na fé e na lei, da descoberta ir em procura do irmão no mar sem fim e na névoa escura. Fernando Pessoa. Era comum os navegadores perderem-se no mar? Qual outro sentido podemos dar para o trecho do poema? Então, naquela época, eles não tinham como se localizar, se orientar no mar, né? Era muito comum eles se perderem, muito comum, porque eles não tinham instrumentos de navegação, era muito complicado. Então, eles ficavam perdidos no mar por muito tempo. Na letra B, ilustre o poema de Fernando Pessoa com um desenho sobre o mar indefinido. Utilize o espaço ao lado do trecho para fazer seu desenho. Então, aí vocês podem desenhar os medos que eles tinham, né? De ficar perdidos no mar, a imaginação deles, os pesadelos que eles poderiam ter, né? De ficarem perdidos na escuridão, no mar indefinido. Devia ser terrível, né? E agora vamos lá. Na página 60, nós tivemos a oportunidade de fazer esse trabalho avaliativo, que foram as caravelas, né? Bem bacana, vocês estão de parabéns. E agora é a página 61, continuação. O início da exploração. Como os portugueses foram ocupando o território brasileiro? Leia o texto a seguir para conhecer um pouco sobre a ocupação do território brasileiro pelos europeus no período caracterizado pela atividade de exploração do Brasil. O fim do sonho. Quando os portugueses chegaram, havia o Iamirim, ou seja, o riozinho. Havia o Itaporanga, Pedra Bonita. E a terra era das tribos indígenas. Os portugueses, no entanto, chegaram cada vez mais. E a terra, eles diziam ser deles. Um absurdo, né? Eles tomaram posse de tudo. Mudaram o nome dela para Santa Cruz. E com o tempo também o riozinho ganhou outro nome, Santo Antônio. E o Itaporanga virou Monte Pascoal. Então eles se viram tão donos das nossas terras aqui do Brasil, que eles foram mudando o nome dos rios, das praias, dos lugares e dando os nomes que eles achavam melhor. Se sentiam verdadeiros donos. Os nomes não pararam de mudar. O maior interesse dos portugueses antes da cana de açúcar era Ibirapitanga, a árvore vermelha, que na nova língua virou pau-brasil, ou Brasil, simplesmente. Daí o nome Brasil, que provém dessa árvore, né, que deu muitos lucros para os portugueses. Era uma árvore que dava uma tinta vermelha, se chamava pau-brasil. E agora nós vamos fazer as atividades da página 62. Continuando, tudo estava ficando novo. Ouvia-se uma língua diferente daquelas faladas pelas tribos. As festas, as tradições, os cultos, tudo diferente. O Ibirapitanga servia quase sempre para tingir os corpos. Agora ele tingia tecidos naquela outra terra chamada Europa. Os portugueses chegaram tanto que em praticamente 100 anos tomaram todo o litoral. Tomaram também o tempo dos tupiniquins. Agora a vida não era mais a vida de aldeia, era a vida de um outro tipo de trabalho, que tomava o tempo de todo o dia e de um jeito que levava a alegria, a saúde e o descanso. Para muitos deles, levou até a vida. Se havia o sonho de a chegada dos portugueses ser o primeiro passo de uma amizade de muito tempo, em poucos anos, este sonho chegou ao fim. Que triste história. Número 1. Como os indígenas perceberam que os portugueses passaram a tomar conta de suas terras? Então aí a gente pode refletir sobre aquilo que eu falei. Eles começaram a mudar os nomes dos rios, das praias, das montanhas. Eles foram dando os nomes que eles queriam. E aí foi que os índios começaram a perceber que os portugueses estavam tomando conta de tudo, né? Dando os nomes que eles queriam. 2. De acordo com o texto, qual foi o principal interesse dos
dos europeus nos primeiros 100 anos de ocupação do território brasileiro, antes da produção da cana-de-açúcar. Então foi o que nós falamos aí, o pau-brasil era o maior interesse deles, eles tinham muito interesse no pau-brasil. E por último, número 3. O texto apresenta o encontro com os portugueses como uma das causas da morte dos indígenas nesse período. O que causou essas mortes? Então, o contato com os europeus trouxe destruição, né, e muita tragédia para os índios. Vocês podem colocar aí esse fim triste, né? O encontro de portugueses com os indígenas trouxe muita destruição, muita tragédia. Foi um momento de muitos confrontos e conflitos. E aí por hoje é só, pessoal. Um beijo, página 62, hein?